E se a sabedoria de um rei de mais de 3.000 anos atrás guardasse o segredo para o sucesso hoje em dia? Pois é, a gente está falando do rei Salomão, conhecido como o homem mais rico e sábio da história. E como os conselhos dele podem literalmente transformar fracassos em fortunas. Vamos mergulhar nessa história. Olha, a nossa história começa com um jovem chamado Stephen Scott, que estava, assim, no fundo do poço. Ele tinha acabado de ser demitido pela sexta vez em 4 anos. Parecia que não importava o quanto ele se esforçasse, nada dava certo. Uma situação de desespero total, sabe? E então acontece a virada. Esse mesmo cara, que não parava em emprego nenhum, de repente cofunda uma empresa que, em questão de meses, está faturando milhões por semana. Como é que uma transformação dessas acontece? A resposta, olha, não está onde a maioria das pessoas imagina. Tudo começou com uma promessa, assim, bem audaciosa de um amigo. Vendo o desânimo do Steven, ele chegou e fez essa garantia. Chocante. Não era uma oferta de dinheiro ou um emprego novo, nada disso. Era um desafio diário, super simples, que acabou se tornando o gatilho para uma mudança radical. E aqui a gente entra na primeira parte da nossa análise, o tal do segredo. A jornada do Steven de desempregado a multimilionário não começou com um plano de negócio super complexo ou um baita investimento. Começou com um desafio quase inacreditável de tão simples. O desafio era este: ler um capítulo do livro de Provérbios atribuído a Salomão todo o santo dia. Como o livro tem 31 capítulos, o plano era ler o capítulo do dia do mês. Dia 1º, capítulo 1. Dia 2, capítulo 2. E assim por diante, repetindo o ciclo mês após mês. Só isso. Agora, na segunda parte, vamos entender o que foi que o Steven descobriu. A sabedoria de Salomão não é só um monte de conselho bom, ela funciona como leis. Leis invisíveis e imutáveis que parecem governar o sucesso e o fracasso na vida. A analogia aqui é a chave de tudo. Pensem nas leis da física, tipo a gravidade. Elas são absolutas, não dá para ignorar, certo? A grande sacada de Salomão é que existem leis de conduta que funcionam com a mesma força invisível na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E isso aqui ilustra o ponto perfeitamente. Um piloto não desafia a gravidade, ele se alinha a ela para poder voar. Da mesma forma, para alcançar o sucesso, a ideia não é lutar contra essas leis da vida, mas sim se alinhar a elas. Vamos analisar as 3 mais importantes. A primeira dessas chaves é a diligência. Mas, é preciso esquecer aquela ideia de apenas trabalhar duro. A definição de Salomão é muito mais poderosa e estratégica. É uma habilidade que pode ser aprendida e dominada. Olhem só que definição potente. Diligência não é só suor, é um pacote completo. Tem persistência criativa, esforço inteligente, planejamento e excelência. É a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Estar ocupado é responder a 100 e-mails. Esforço inteligente é identificar os 3 e-mails que de fato vão fazer um projeto avançar. Não é sobre tentar derrubar uma árvore com um martelo, mas sim usar o tempo para afiar o machado. E as consequências são drásticas. Salomão não alivia nem um pouco. A diligência leva ao controle, à satisfação, à riqueza. Já a negligência, leva à servidão, desejo insatisfeito e pobreza. A escolha de qual caminho seguir tem resultados muito claros. Chegamos à segunda chave fundamental, a visão. Se a diligência é o motor que nos impulsiona para frente, a visão é um mapa, é o GPS que guia a jornada. Afinal, de que adianta estar em velocidade máxima se o caminho leva para o lugar errado, não é mesmo? O aviso de Salomão é direto e muito sério. Sem visão, as pessoas perdem o rumo, a motivação, a paixão. É como dirigir no escuro, sem farol e sem mapa. O resultado disso é, inevitavelmente, o fracasso. Para Salomão, visão não é um sonho vago ou um desejo passageiro. É um destino perfeitamente nítido com um mapa detalhado de como chegar lá. Não é, eu quero ter mais sucesso. É um plano exato de como construir esse sucesso. E aqui está o guia prático. O processo de mapeamento da visão é o que transforma o abstrato em algo concreto. Começa com um sonho grande, que é quebrado em metas principais. Aí, cada meta é dividida em passos menores. E, finalmente, cada passo vira uma tarefa diária, com prazo e tudo. É um método que transforma aspirações em realidade. A terceira e última chave é o que podemos chamar de acelerador.
Dá para ter o motor, que é a diligência, e o mapa, que é a visão, mas a parceria... A parceria é o que faz o percurso ser muito mais rápido e seguro. Então o ponto crucial é este. Tentar fazer tudo sem ajuda é uma receita para o fracasso. A sabedoria de Salomão insiste que buscar conselhos e parcerias não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é a estratégia mais inteligente para o sucesso. E um conselheiro pode ser qualquer pessoa com uma sabedoria relevante. Pode ser um sócio, o cônjuge, um mentor ou até mesmo o autor de um livro. O próprio Salomão se torna um conselheiro para quem lê seus provérbios. A questão é buscar ativamente essa sabedoria externa. É só parar para pensar em qualquer grande feito na história. Por trás de cada um deles há uma rede de parcerias, de conselhos. É uma verdade universal. O sucesso extraordinário é, quase sempre, um esporte de equipe. Ok. Então, para a nossa sessão final, como é que a gente une tudo isso? Vimos as chaves antigas de Salomão, mas a beleza delas está em como são incrivelmente práticas e aplicáveis à vida moderna. No fim das contas, tudo se resume a 3 conceitos fundamentais. 3 pilares que, juntos, formam a base para uma vida não só de sucesso financeiro, mas de propósito e realização. É um sistema completo, que funciona junto, sabe? A diligência dá a força para avançar, a visão dá a direção para não se perder, e a parceria acelera a jornada, ajudando a superar obstáculos que, sem ajuda, seriam impossíveis. Isso nos deixa com uma reflexão final. Essas estratégias transformaram uma pessoa à beira do colapso em um sucesso estrondoso, e elas continuam tão relevantes hoje quanto eram há milênios. A questão não é se elas funcionam. A verdadeira questão é: que grande sonho será construído a partir delas?